Olá, meus caros, professor Eliseu aqui, para a gente dar sequência ao nosso curso Fiscalização de Contratos. Nesta aula, nós vamos falar sobre fiscalização no encerramento ou rescisão contratual e outras questões. Esta também é a última aula do nosso curso. Eu espero que vocês aproveitem bem este conteúdo, tirem as dúvidas que tiveram, né, a respeito desse assunto, que é muito importante, muito relevante dentro da administração pública. Anteriormente, a gente já viu na primeira aula sobre o perfil do fiscal e do gestor de contratos. Depois a gente passou para critérios para designação e indicação de fiscal e gestor de contratos. Tudo isso de forma relevante, citando a legislação aplicável, que no caso é a Lei 14.133. Mais recentemente, vimos sobre segregação de funções e rol de atribuições. E depois a gente passou para a fiscalização administrativa e obrigações trabalhistas. Na última aula, nós falamos sobre procedimento de fiscalização ao longo da execução contratual. Conforme vimos na última aula, ao longo da execução contratual, a gente precisa executar alguns serviços, algumas situações para que o nosso contrato seja fiscalizado da forma correta, desde o início até o final. E nesta aula em específico, a gente vai falar sobre a fiscalização no encerramento ou na rescisão contratual. São duas maneiras de se concluir o contrato, de se extinguir o contrato. Ou ele tem fim normal, ou então há uma rescisão contratual. Nós vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. Dessa maneira, nossa aula tem como objetivo fornecer uma compreensão dos procedimentos de fiscalização ao final do contrato, seja ele extinto por conclusão dos serviços ou através de rescisão. Assim sendo, espera-se que vocês, ao final da aula, possam compreender o encerramento dos contratos administrativos e entender como deve proceder o fiscal de contratos no ato da extinção do contrato. Algo importante para quem atua como fiscal de contratos, importante saber como agir no momento em que o contrato estiver chegando ao fim. Bem, os contratos administrativos, eles podem ser extintos de duas maneiras: com o término do período normal de vigência ou, ou através da rescisão contratual provocada pela própria administração ou pela empresa. Então, antes, né, da finalização dos contratos, é certo que, conforme diz o artigo 115 da 14.133, o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Então, já vimos sobre inexecução total ou parcial do contrato, o emprego de sanções administrativas por parte da administração, quando a sanção for, quando o inadimplemento for causado pelo fornecedor. Então, é necessário que haja, sim, uma fiscalização bem detida, porque o término da fiscalização requer a elaboração de um relatório detalhado por parte do fiscal, e todos os documentos achados da fiscalização, incluindo pendências, conformidades, recomendações para ações corretivas, tudo isso precisa constar desse relatório. No caso de surgimento de desconformidades, como último recurso, as partes podem recorrer ao sistema judicial para resolver a disputa. Isso geralmente vai exigir mais tempo e talvez até custos financeiros, mas pode ser necessário se outras formas de resolução falharem. Então, por que é importante ter esse cuidado, né? Então, com a fiscalização é possível identificar quaisquer pendências ou descumprimentos contratuais.
A fiscalização no término, ela precisa garantir que as partes tenham cumprido suas obrigações e, no caso de quebra de contrato, informar o gestor do contrato para tomar as devidas providências. A ideia do artigo 115 de que todas as partes precisam cumprir as suas obrigações de forma correta tem vez também no dizer de Stropa, que diz, né, que a perfeita execução contratual é importante e consiste na hipótese de que o contrato torna concreto o interesse público, objetiva a subjetividade do pacto e seguros os direitos e obrigações. Então é necessário sim que haja uma perfeita, uma consistente finalização do contrato, porque isso é que torna o interesse público completo. Toda a ação da administração pública, volto a repetir, se dá visando alcançar o interesse público. E é exatamente o contrato, o termo de contrato, que torna esse objetivo concreto. Então, assim, só para frisar o que dissemos, o contrato ele deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da lei. Cada parte vai responder pelas consequências da sua inexecução, seja uma inexecução total ou parcial. Veja que a lei não isenta ninguém, nem a administração, nem o fornecedor. A parte que causar o desequilíbrio na execução contratual será consequentemente responsabilizada. Por isso que o término da fiscalização requer a elaboração de um relatório detalhado, documentando tudo aquilo que foi percebido durante a fiscalização e, no caso de desconformidades, como eu já disse, as partes podem eleger o fórum da cidade onde a administração está presente para dirimir quaisquer dúvidas, quaisquer pendências. A fiscalização no momento do encerramento ou rescisão contratual assegura que quaisquer questões pendentes sejam resolvidas de maneira justa e eficiente. Esse processo ele visa a proteger os interesses das partes envolvidas e contribui para a integridade e confiabilidade das ações contratuais. Assim sendo, além da fiscalização da resolução de disputas, alguns aspectos são importantes também no encerramento na rescisão contratual, como garantir a confidencialidade, né, que é fazer com que todas as informações que são confidenciais e que foram compartilhadas sejam protegidas após o término do contrato. Garantir a propriedade intelectual, né, definir claramente a propriedade de qualquer situação intelectual, né, criada durante o contrato, incluindo patentes, marcas registradas, direitos autorais. Obrigações pós-contratuais, né, algumas obrigações podem continuar após o término do contrato, como garantias, suporte técnico, restrições de não concorrência. Essas devem ser claramente estipuladas e monitoradas, né? Obras, por exemplo, têm um prazo de garantia de 5 anos. Então, após entregar uma determinada obra, após o recebimento definitivo dessa determinada obra, ainda assim há uma obrigação pós-contratual. A empresa está obrigada a prestar a garantia desta obra pelo prazo de 5 anos. E, por último, documentação e arquivamento, né? Então, como já vimos, compete ao fiscal fazer ter uma pasta separada, um processo separado em que ele vai inserir a documentação da fiscalização. E, por último, em último caso, isso vai ser arquivado dentro da administração, né? Então, ele precisa manter uma documentação completa e precisa de todo o processo de encerramento do contrato. Isso é essencial para a futura referência e para garantir a conformidade com requisitos legais. Então, dessa forma, né, fiscalização no encerramento ou na rescisão contratual é um processo detalhado, crítico, mas que assegura que as partes tenham cumprido suas obrigações e que quaisquer questões pendentes sejam resolvidas de maneira justa e eficiente. Não deu para decidir as avanças na esfera administrativa,
busca-se a justiça como um último recurso para se finalizar quaisquer tipos de disputas que possam existir. Diante disso tudo, o personagem central é o fiscal de contratos. E qual é o papel que o fiscal de contratos desempenha no encerramento dos processos? Bem, como visto aí, as responsabilidades dele vão incluir supervisão e monitoramento, análise documental, verificação da conformidade, identificação e resolução de pendências, comunicação e coordenação, adoção de medidas corretivas, elaboração do relatório final, conformidade legal. Sobre supervisão e monitoramento, o fiscal de contratos supervisiona e monitora o cumprimento das cláusulas contratuais, verificando se todas as partes estão seguindo os termos estabelecidos. Imagina chegar lá no fim do contrato e perceber que algo não foi feito lá no início, né? Que dificuldade vai ser para resolver esse problema. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento detido já desde o primeiro momento. E aí, durante o procedimento, e a gente viu na aula passada, né, que tem a fiscalização diária, mensal, ocasional e por amostragem, né? Então, essas coisas, essas fiscalizações, elas existem para poder sugerir uma revisão contínua do desempenho do contratado durante toda a execução do contrato e uma verificação detalhada na fase de encerramento. A ideia é que se chegue ao final do contrato sem percalços, com a empresa tendo atendido 100% daquilo que a administração queria. Esse seria o ideal, né? O planeta ideal. Mas nem sempre vai acontecer desse jeito. E é aí que entra novamente o fiscal do contrato, né? Como vimos na aula passada, é o fiscal que elabora um termo dizendo que a empresa cumpriu com as obrigações, apresentou o serviço ou o objeto da licitação da forma como a administração queria e faz o aceite provisório, né, o recebimento provisório. Só depois que o fiscal despacha que vem a equipe ou o servidor e faz o aceite definitivo da obra ou do objeto, né? Então, sim, essa supervisão e monitoramento, embora que a gente esteja falando do momento da finalização do contrato, mas ela incide sobre todo o tempo em que o contrato estiver vigente, em que a empresa estiver prestando serviço para a administração. Análise documental, né, que é uma das funções do fiscal, inclui verificar o contrato principal, aditivos, relatórios de progresso, notas fiscais, comprovante de pagamento, qualquer correspondência relevante que possa incidir sobre a fiscalização, né, e sobre a execução contratual. A análise documental é essencial para identificar possíveis descumprimentos ou pendências que possam necessitar da resolução antes do término oficial do contrato. Verificação da conformidade. O fiscal verifica se todas as entregas de bens ou serviços foram realizadas conforme especificados no contrato. Isso pode envolver questões físicas, auditorias de documentos, revisão de relatórios técnicos. A verificação da conformidade vai garantir que o contrato ou que o contratado atendeu a todas as especificações e padrões de qualidade acordados. Identificação e resolução de pendências, se houver, né, antes do fechamento do contrato, necessário, né, o fiscal identificar quaisquer pendências ou questões que não tenham sido resolvidas e que possam impactar o término do contrato. Uma vez identificadas, trabalhar para resolver essas pendências, sejam ajustes, né, nos registros financeiros, correções técnicas ou renegociações de termos contratuais. Comunicação e coordenação, né, que é aquela ponte que o fiscal vai ter que vai haver entre o fiscal de contratos e o gestor de contratos, e também entre a empresa, para que nada passe, né, sem ter sido resolvido. Adoção de medidas corretivas quando forem necessários, né, caso sejam identificados problemas ou descumprimentos, aí o fiscal é responsável por adotar as medidas corretivas em comunhão com o gestor do contrato.
e elaboração do relatório final, né, ao final ali do processo, antes do término, a conclusão mesmo, quando for haver o recebimento provisório, o fiscal vai fazer um relatório, né, detalhando, documentando todas as etapas da fiscalização, as medidas que foram adotadas, as resoluções alcançadas, né, e esse relatório vai servir como um registro oficial do cumprimento das obrigações e pode ser utilizado como referência para auditorias futuras ou mesmo em caso de disputas legais. Então vejam que o trabalho do fiscal é muitíssimo importante, né? Ele tem que fazer esse relatório e esse relatório ele tem que dar suporte para o caso de haver alguma encrenca, né? Alguma lide judicial, inclusive nessa disputa legal, esse relatório poderá vir a ser utilizado. E por último, a conformidade legal, né? O fiscal do contrato assegura que todas as ações tomadas durante o encerramento do contrato estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Isso é importante nos contratos governamentais ou setores altamente regulamentados, né? Mas como a gente está falando do governo, isso é deveras muitíssimo importante. Bom, no âmbito da fiscalização, ela pode acontecer de quatro maneiras, né? Nós temos a fiscalização técnica, que é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, né? E, se for o caso, aferir a quantidade, a qualidade, o tempo, o modo da prestação de serviços, fazendo comparações, né, com os indicadores de níveis mínimos de desempenho, isso tudo para garantir que o contrato seja bem feito. Nós temos a fiscalização administrativa, que é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos contratos, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Temos a fiscalização setorial, né, que é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação de serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade, né? Então, mais de um órgão utiliza o mesmo contrato, pode haver uma fiscalização setorial. E também a fiscalização pelo público usuário, né, que é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário. O objetivo aqui é aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais, os procedimentos utilizados pela contratada, ou outro fator, né, que possa servir para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. A fiscalização pelo público usuário vai acontecer muito no sistema de saúde e no sistema de educação. Nesses dois sistemas, isso acontece com muita relevância, tá? A fiscalização setorial, como eu já falei, né, acontece quando mais de um ente, mais de um setor utiliza o mesmo contrato, né, uma desconcentração. Fiscalização administrativa ocorre o tempo todo, né? Em qualquer contrato, a gente está verificando obrigações das partes, obrigações previdenciárias, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas. Já falamos muito disso, né? Que é competência do fiscal. Mas vamos dar uma olhadinha melhor na fiscalização técnica agora. Dentro da administração, no geral, toda a parte de fiscalização acaba que fica concentrada na mão da mesma pessoa, né? Então vamos entender aqui a fiscalização técnica, né? A fiscalização técnica envolve esse conjunto aí de atribuições, são 7, né? Implementação. Vamos começar em cima aqui com planejamento da fiscalização, inspeção de materiais, verificação de recursos humanos, inspeções periódicas, implementação de correções de ações corretivas e monitoramento contínuo e avaliação. Sobre
O planejamento da fiscalização, que é o primeiro passo da rotina, que é o planejamento, né? Esse planejamento ele vai envolver a definição dos critérios de qualidade e quantidades que serão utilizados, bem como a elaboração de um cronograma de inspeção e verificação. Planejamento deve incluir e designar os responsáveis pelas tarefas de fiscalização e a alocação de recursos necessários, né? Vai acontecer muito, por exemplo, em obras e em serviços de natureza continuada. Então, você aloca o pessoal necessário para fazer aquela fiscalização. Inspeção de materiais. Essa é uma atividade na rotina da fiscalização técnica. Ela envolve a verificação da conformidade dos materiais fornecidos pela empresa com aqueles que foram especificados no edital. E aí pode incluir recebimento e armazenagem, né, que é uma verificação dos locais e também da entrega dos produtos e tal, armazenamento adequado. Amostragem e testes, quando é o caso, né? Isso acontece com os gêneros alimentícios da merenda escolar, é o que eu tenho visto muito, né? Então faz coleta de amostras de materiais para testes de qualidade, cozimento, né? Verificação da textura, verificação das qualidades organolépticas dos produtos. Então, essa amostragem teste, ela pode incluir análises físicas, químicas, mecânicas, para assegurar que os materiais atendem aos padrões de qualidade estabelecidos. E também pode incluir uma documentação, né, que é um registro daquilo que foi observado. Terceiro ponto aí é a verificação de recursos humanos, né, verificação de recursos humanos, que tem a ver com a qualidade, aliás, a quantidade e a qualificação das pessoas que estão envolvidas no projeto, né, na execução do serviço. E aí vai competir a esse fiscal técnico, analisar o controle de presenças, qualificação e treinamento, desempenho e produtividade. São os três fatores que vão pesar na verificação de recursos humanos. Um quarto ponto, né, que é a inspeção periódica. Essas são realizadas de acordo com o cronograma estabelecido no planejamento da fiscalização e podem envolver os seguintes pontos: verificação visual, né, que é a inspeção visual regular para identificar quaisquer problemas aparentes nos materiais no trabalho realizado, né? Então, se faz uma análise visual mesmo de tudo aquilo que foi entregue. Inspeções técnicas com o uso de ferramentas e técnicas, né, para verificar o trabalho realizado. Pode incluir aí medições, testes de desempenho, análises técnicas detalhadas. E por último, relatórios de inspeção, né? O responsável acaba fazendo um relatório detalhado das inspeções que realizou. O quinto ponto aí é a implementação de ações corretivas, né? Então, quando são identificadas distorções ou não conformidades ou mesmo problemas durante as inspeções, precisa implementar as ações corretivas imediatamente, né? Que podem envolver aí substituição de materiais. Às vezes a empresa tentou, né, entregar um material de qualidade inferior, então não foi aceito, precisa substituir. Fazer reparos e ajustes, né? Como eu falei, depois que encerra o contrato, a empresa ainda tem uma obrigação de garantia precisa fazer, ou se for o caso, reparos e ajustes, né? Retreinamento, né, que é retreinar os trabalhadores para melhorar suas habilidades, né? E o último pontinho que a gente tem aí é monitoramento contínuo e avaliação, né? Então, em administração isso existe muito, né? Todo processo ele precisa iniciar em algum momento e depois ser avaliado ao final. Essa avaliação visa a melhorar o processo, né? A continuidade do processo. A rotina de aferição não termina com as inspeções. O monitoramento é contínuo e a avaliação são essenciais para garantir a melhoria contínua e a manutenção dos padrões de qualidade. E aí essa avaliação, esse monitoramento pode envolver análise de dados, feedback, né, e relatórios de desempenho. Então esse aqui é o padrão da fiscalização técnica.
que é, em resumo, a rotina de aferição de qualidade e quantidade de materiais e recursos humanos na execução de um serviço, né? Processo contínuo, detalhado, vai envolver planejamento, inspeção, verificação, ações corretivas, monitoramento. Só que através dessa rotina, a fiscalização assegura que os serviços estejam sendo executados ou que foram executados conforme os mais altos padrões de qualidade. Então, em alguns casos, precisa ter uma fiscalização técnica para poder garantir, né, a execução contratual. Outro ponto que nós falamos é a fiscalização setorial, né? Como eu falei, ela, quando mais de uma equipe utiliza o mesmo contrato, mais de um setor utiliza o mesmo contrato, isso acontece demais na administração, pode haver mais de um fiscal, né? Aí envolve o acompanhamento detalhado dos aspectos técnicos e administrativos. Esse tipo de fiscalização, ele também tem aí os seus pontos, né? No caso aqui tem 7 pontos distintos, né? Começando aqui da esquerda, definição de critérios e padrões, planejamento da fiscalização, monitoramento técnico, fiscalização administrativa, identificação e resolução de problemas, relatórios e documentação, feedback e melhoria contínua. Então veja que ele envolve praticamente as mesmas coisas do anterior, né? Só que aqui, no caso da definição de critérios e padrões, né, significa que antes de iniciar a fiscalização setorial é necessário definir claramente os critérios e padrões que serão utilizados para avaliar os aspectos técnicos e administrativos do contrato. Isso vai envolver, né, especificações técnicas e requisitos administrativos. No caso do planejamento da fiscalização setorial, o planejamento se torna, né, uma etapa crucial que envolve a elaboração de um cronograma de atividades, a alocação de recursos e a designação do responsável para cada tarefa. O planejamento, então, precisa ser detalhado e adaptado às especificações do contrato em questão. Monitoramento técnico, né, que é o acompanhamento técnico envolvendo a verificação contínua do cumprimento das especificações. Pode inserir, né, inspeções técnicas, avaliação de desempenho, controle de qualidade. Fiscalização administrativa, né, que garante que todos os aspectos administrativos do contrato estejam em conformidade com os requisitos. Aí tem a ver, né, com a gestão de documentação, que é a verificação e organização de todos os documentos necessários, cumprimento de prazos, fluxo de comunicação, isso é tudo para facilitar a resolução de problemas e a tomada de decisões. O quinto passo aí, né, identificação e resolução de problemas, quando ocorrerem, né, diagnosticar o problema, aplicar ações corretivas, ter um programa de prevenção de recorrência é importante. O sexto ponto, né, relatório e documentação, que é a documentação, como a gente sabe, é uma parte fundamental de qualquer processo, de qualquer procedimento. Na fiscalização não é diferente, na fiscalização setorial também precisa, né? Os relatórios devem ser elaborados regularmente, registrando todas as atividades da fiscalização, o que observou, as ações corretivas, as recomendações. Isso serve também como registros oficiais. E por último, feedback e melhoria contínua, né? Você precisa ter uma avaliação contínua, como eu já disse, toda ação em administração requer uma avaliação, então precisa ter uma avaliação periódica, né? Feedback das partes envolvidas, né? Coleta de feedback é importante, e implementação de melhorias, né? Que é a aplicação das lições aprendidas e das recomendações de melhorias para otimizar a fiscalização contratual. Bem, então aqui nós falamos de dois tipos de fiscalização, né, que é a fiscalização setorial e a fiscalização técnica, que são importantes no procedimento administrativo, mas no geral o mesmo fiscal acaba desempenhando todas essas funções, a não ser quando realmente a fiscalização necessite de um fiscal específico, né? Então, como eu já até falei antes, é uma obra,
não tem como colocar a pessoa do TI para acompanhar, né? É uma especificação técnica muito bem elaborada que precisa ser acompanhada ou por um engenheiro, ou por um arquiteto, ou por um técnico da área. Não tem como ser um técnico de TI. É a mesma coisa. Né? Um processo de mão de obra não precisa ser acompanhado por um engenheiro ou por um arquiteto, né? Pode ser por um outro servidor. Então, cada tipo de procedimento necessita de um tipo específico de fiscal, né? Mas, no geral, o mesmo fiscal que é designado para acompanhar o processo, ele faz todas essas particularidades aí, que é a avaliação, a fiscalização setorial, administrativa e técnica. Ok? Partindo já para a última parte aqui da nossa aula, vamos falar sobre o encerramento do trabalho do fiscal de contratos diante da finalização de serviços, da entrega do bem ou da rescisão contratual. Esse fator aqui é muito interessante, né? Como eu falei anteriormente, o contrato ele pode ser extinto de duas maneiras, ou pelo seu final mesmo, né, com o cumprimento de todas as obrigações e partes, né, chegou ao fim, o interregno temporal encerrou, né, ou todos os serviços foram concluídos, ou então através de uma rescisão contratual. No caso da extinção do contrato diante da entrega do bem ou da finalização do serviço, são competências do fiscal, né? A verificação da entrega do bem ou serviço, e aí ele precisa fazer uma inspeção final e um checklist de conformidade, né? Isso envolve fazer uma análise minuciosa de tudo aquilo que ele recebeu, né? A verificação do bem, a inspeção final, né? Ele deve realizar uma inspeção detalhada para assegurar que todos os bens ou serviços foram entregues conforme os termos e especificações do contrato, né? Como nós vimos, o fiscal precisa fazer isso sob pena de responsabilização. Então, essa inspeção ela pode envolver testes de qualidade, medições de desempenho, verificação de conformidade com as normas técnicas estabelecidas. E também um checklist de conformidade, né? O checklist de conformidade é essencial para garantir que os requisitos tenham sido atendidos. E aí pode incluir, né, nos tópicos desse checklist os itens especificados no contrato, como quantidades, características técnicas, prazos de entrega e outras condições acordadas. Né? Fazendo isso, ele próprio se resguarda. O segundo ponto aqui é a análise documental, né? E a análise documental ela tem dois aspectos, que é a revisão da documentação. Ele vai analisar toda a documentação, verificar se está tudo correto, fazer o devido o arquivamento desses documentos, né? Que é exatamente o segundo tópico, arquivamento da documentação. Eu já disse, volto a repetir, né? A fiscalização contratual ela tem que se dar em um processo separado, exatamente para que o fiscal possa ter a sua pasta de arquivamento de documentos, né? O terceiro ponto aqui que compete ao fiscal no caso da extinção do contrato por encerramento do serviço é um relatório de encerramento. Esse relatório também tem dois pontinhos, né? A elaboração do relatório final e a aprovação do relatório. Aqui o fiscal elabora um relatório detalhando todas as atividades realizadas, né, e qualquer problema ou desvio que tenha identificado e que tenha sido corrigido. E depois ele submete esse relatório à aprovação do gestor do contratos. Né? Como nós vimos, o gestor do contratos é alguém que trabalha de forma administrativa junto do fiscal. Né? O trabalho deles é correlato. Para que ele possa aprovar, né, o relatório tem que estar de acordo, né? Quando for necessário, além do gestor, né, isso pode ser também passado às instâncias superiores da organização. Essa aprovação aí formaliza o encerramento do contrato e o encerramento do trabalho do fiscal de contratos naquele contrato em específico.
quarto pontinho aqui é a comunicação de encerramento, né? Que aí vai ter a notificação das partes envolvidas e a reunião de encerramento. E um quinto ponto, né, que seria os pagamentos finais, liberação de garantia. Né? Alguns contratos vão exigir garantias. Né? Se for o caso, essas garantias devem ser devolvidas ao contratado ao final do contrato. Né? Então, é isso que o fiscal vai fazer nesse caso. Também verificar se tem pagamentos pendentes, né? Todos os pagamentos devem ser realizados antes do término do contrato. Por último, aqui, encerramento administrativo mesmo, né? Esse encerramento administrativo envolve a atualização dos registros, e todos os registros administrativos precisam estar atualizados, né? Isso inclui a atualização de sistema de gestão de contratos, registros financeiros e qualquer outra base de dados relevantes. Isso serve, inclusive, para que os órgãos de controle possam acompanhar a entrega daquele bem, daquela obra, né? E por último, a desmobilização de recursos. Então, os recursos que sobraram, os restos, né, são alocados em outro lugar. E por último, aqui a gente tem, né, o encerramento do contrato a partir da rescisão contratual. A rescisão contratual não é nunca aquilo que se espera, né? Ela vai acontecer em alguns casos dentro da administração, mas não é o que se deseja, né? A rescisão contratual é um processo complexo que exige um conjunto de ações por parte do fiscal de contratos para garantir que todas as obrigações sejam cumpridas. Neste caso, no caso de rescisão contratual, a rescisão ela pode se dar de algumas formas, né? Inclusive por interesse da própria administração. A administração não deseja mais que aquele bem, aquele serviço tenha continuidade. Então, ela pede a rescisão contratual. Né? Aliás, ela não pede, ela decide rescindir o contrato. Né? Ou por parte do fornecedor, né? De forma amigável. Então, o cidadão não está recebendo, a administração está demorando a pagar, ele solicita a rescisão contratual. Quando isso acontecer, algumas situações precisam ser observadas pelo fiscal, né? Verificação das causas de rescisão, esse é um ponto, né? Analisar os motivos, né? Compreender os motivos que levaram à rescisão do contrato. Se for situação de inadimplência, deve-se sancionar o fornecedor, né? Então, é uma situação bastante delicada, né? Que pode, inclusive, prejudicar o andamento dos trabalhos da empresa. Avaliação do status do contrato, né? Saberem até que ponto o contrato foi realizado, se existe uma necessidade de fazer uma contratação adicional para executar o serviço ou não, né? Então ele vai fazer um inventário das atividades, que inclui a verificação dos trabalhos concluídos, dos serviços prestados, dos bens entregues. Essa avaliação aí ajuda a determinar o progresso do contrato, identificar quaisquer pendências, né? E como eu falei, para verificar inclusive se existe a necessidade de fazer uma contratação adicional diante daquele contrato que foi interrompido. Verificação de conformidade, né, para saber se as entregas que foram realizadas até a data da rescisão foram de acordo com o que estava no contrato. Análise documental e também o relatório da rescisão, né? De toda forma, é necessário elaborar um relatório. O fiscal ele deve preparar um relatório sobre a rescisão, incluindo os motivos, o status das atividades, as pendências identificadas, as recomendações para ações futuras. Faz parte do trabalho do fiscal, né? Comunicação às partes envolvidas, né? No geral, quando há uma rescisão contratual, isso advém de uma ação do gestor, né? Não do fiscal. O fiscal não manda rescindir contratos, né? Pagamentos e ajustes financeiros, se for o caso, né? Mesmo que haja uma rescisão contratual,
Mas se a empresa prestou o serviço, entregou a parcela, se foi verificado que está de acordo com o contrato, ela tem que receber, né, a parte correspondente. Encerramento administrativo, né, que é a atualização dos registros, mesma forma que se dá com o fim do contrato, aqui também com a rescisão precisa ocorrer, né? Todos os registros devem ser atualizados para refletir a rescisão do contrato, incluindo aí a atualização de sistema de gestão de contratos, registros financeiros e qualquer outra base de dados que possa ser relevante. E por último, a desmobilização dos recursos, né? Qualquer recurso alocado para o contrato deve ser desmobilizado, né? Deve ser devolvido aos cofres públicos. Então, com isso, a gente chega à finalização do trabalho do fiscal, né? Nós vimos aqui que é uma jornada bastante extenuante, ela não tem remuneração pela administração, né? A administração não paga ao fiscal nada. O fiscal, ele não, a pessoa escolhida, ela não pode decidir que não quer, né, a não ser que haja um conflito de interesse muito forte, mas no geral a pessoa escolhida vai atuar como fiscal. Ela vai ter alguns suportes, né, que pode ser de um outro fiscal, ela pode estar, o fiscal pode ser realizado por uma pessoa ou por mais pessoas, pode ser da assessoria jurídica, pode ser do controle interno, ou até de um terceiro contratado para isso, né? Enfim, todo o caminho, né, que leva à perfeita execução dos contratos administrativos passa pela mão desse servidor, né, que tem uma função muitíssimo importante para finalmente garantir que o interesse público seja atendido, né, seja concretizado. Como conclusão, né, então é importante a gente entender que as condições sob as quais os contratos podem ser extintas ajudam os fiscais e gestores a coordenarem seus trabalhos, né? Como eu disse, são duas situações. A primeira delas é o término dos trabalhos do objeto, entrega total do objeto. A segunda é por rescisão contratual, né? Conhecer isso visa impedir que as partes deixem de cumprir suas obrigações, permite que o interesse público seja alcançado com a fiscalização e as obrigações variam de acordo com o motivo da rescisão, né? Seja por inadimplência, acordo mútuo, força maior, e devem todas ser conduzidas conforme as estipulações contratuais e legais. Bem, assim nós chegamos ao final do nosso curso, né, da nossa aula, do nosso curso. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês que participaram, que acompanharam, né? Espero que tenham assimilado pelo menos um pouco das informações que eu trouxe, né? E que isso possa ajudar no desempenho das tarefas de vocês daqui para frente no órgão onde vocês estão trabalhando. Agradeço a todos e fiquem bem.